Vocês sabem o que é a igreja? Não? Bora saber então? Salve, salve, povo de Deus! Meu nome é Alexandro Lima, pra quem não me conhece, seja bem-vindo ao canal Bora pra Igreja, gente. Agora eu tô gravando em pé, gente. E a gente tem intro, Já que o canal é Bora pra Igreja, nada mais e nada menos do que falar sobre o quê? Adivinha? Igreja! Sim, gente, eu assunto já você falando sobre igreja. E não sei se você lembra, eu fiz uma pergunta aqui no início do vídeo, na abertura. Você sabe o que é igreja? O que é igreja? Ah, lógico que sei, cara. A igreja é aquele templo, aquela coisa lá, né? Aquele tijolo, aquela casa onde todos os membros da igreja vão. Aquilo ali é igreja. Não! Ah, seu burro, viu? Igreja somos nós. Nós somos igreja. Mais ou menos. Também. Crianças também, né, gente? Parar com isso, né? Então, vamos dar atenção, né? Mas antes da gente falar de igreja, vamos voltar lá pra trás, onde tudo começou. Então, gente, vamos primeiramente lá para aquele versículo, gente, pelos versículos lá dos evangelhos, no finalzinho dos evangelhos, por início de Atos, onde Jesus está se despedindo dos discípulos lá, né, dos seus filhinhos, dos seus queridos, né, ele está se despedindo lá. Olha só, gente, ó, vocês têm que ficar aí, ó, o papai tá subindo, não vai deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo, eu vou enviar um ajudante pra vocês vão lá, ó, serem ajudados, um conselheiro que vai acompanhar vocês, mas vocês têm que ficar lá em Jerusalém pra poder enviar. Junta todo mundo, a cambada toda, vai lá, uou, yeah! Junta todo mundo, eu mando o Espírito Santo pra vocês aí, tá bom? Que agora eu vou subir. Ele subiu. Se foi. Então, aquele momento que Jesus vai lá, né, tá indo embora, ele subiu pro céu, que ele falou que ia voltar, então os discípulos foram lá para Jerusalém, os seguidores, e lá, né, Deus derramou o Espírito Santo, que é o famoso Pentecoste de Atos 2. E depois disso foi quando os apóstolos de Cristo, né, os apóstolos começaram a fazer a missão, começou a pregar o evangelho, começou a converter todo mundo, converter 3.000, 5.000 e a cambada toda. Aí eu pergunto, o que é apóstolo? Não sei. Apóstolo quer dizer mensageiro, quer dizer aquele que é enviado para pegar a palavra de Deus, isso. Então os apóstolos eram mensageiros e foram escolhidos para ver a palavra de Deus. E naquela época, gente, não existia igreja física que nem tem hoje, que é o que você vai lá num lugarzinho e vai lá, né, pegar e ir lá ir pro culto. Tá, você pode me falar, mas naquela época tinha sinagoga, tinha templo, o que é isso então? Hein? Me explica o que é isso? Naquela época, sinagoga e templo não podem ser classificados como igreja. A gente hoje, nesse século XXI, a gente tem uma visão sobre o que é igreja. A gente é acostumado a saber que igreja é isso que a gente vê hoje. Sinagoga, gente, isso nada mais do que é um lugar de culto a Deus. Aí tu vai, não falei? Tem culto, viu? Então é igreja como é hoje. Você sabe o que significa a palavra culto? A palavra culto quer dizer homenageação a algo que é divino, aquilo que você homenageia alguém que é divino, no caso, Deus. E a sinagoga a gente pode classificar como se fosse escola. Porque lá naquela época os mestres da lei, se não me engano, os professores ensinavam o povo as histórias dos profetas, que na verdade são o Torá, que é a Bíblia hebraica. Então eles ensinavam a Torá pro povo. Então é como vamos dizer que como se fosse uma escola bíblica, uma escola dominical. Templo é como se fosse um lugar de homenageação a Deus. De homenagem a Deus. Você faz como se fosse Deus morar naquele lugar, que a Arca da Aliança ficava em templos. Entendeu? Ficava em templo. Era um templo. Então templo não é igreja. Tá, aí você me pergunta, então a igreja vem da onde? O que é igreja? Então, se não é sinagoga, se não é templo. Igreja é o que a gente conhece hoje de célula. Sim, a primeira igreja do mundo foi feita como células. E eu vou mostrar na Bíblia, onde está escrito, e eu vou botando os versículos aqui embaixo enquanto eu vou estar falando.
Para confirmar que a primeira igreja era considerada como células, vamos abrir a Bíblia em Atos 5, versículo 42. Atos 5, 42. A minha linguagem é NTLH, só pode ser Viva, NVI, Almeida, tanto faz. O significado é o mesmo. E todos os dias, no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus Cristo, o Messias. Hoje a igreja a gente vê, né, que é pregar a palavra. E a mesma coisa que eles faziam. Eles pregavam não a palavra, a Bíblia, mas pregavam a verdade sobre Cristo. Eles pregavam sobre Cristo. Eles iam em casa e nos pátios do templo. Não é no templo, é no pátio do templo. É diferente. Vamos deixar claro aqui que é diferente. Então dá pra entender que os seguidores de Cristo, os cristãos, eles se reuniam em casa. Que hoje a gente é conhecido como célula. Na minha igreja é chamado de grupo de vida. Então, a primeira igreja do mundo foi fundada com células. Ok, depois de alguns anos veio a igreja católica, que foi a primeira igreja física com um templozinho lá. Igreja? No mundo, que foi mais ou menos no ano de 337 depois de Cristo. Há muito tempo atrás. E também, a gente tem que abordar a origem um pouco da palavra igreja. A palavra igreja vem do grego da palavra ecclesia. Que é um ajuntamento do povo. Geralmente era convocado para fins de político e militares. A palavra ecclesia, ou o que é uma eclésia. E do latim foi para eclésia. E de hoje, por português, foi para igreja. Igreja significa isso. O juntamento do povo para falar, geralmente, de fins de política e militar. Não a igreja, estou falando da palavra igreja. Mas eu vou falar também no dicionário da minha Bíblia o que quer dizer igreja. Então, nossa, abri rapidinho. Igreja quer significar grupo de seguidores de Cristo que se reúnem em determinado lugar para adorar a Deus, receber ensinamentos, evangelizar e ajudar uns aos outros. A totalidade das pessoas salvas em todos os tempos. Na minha Bíblia, é isso que significa igreja. Isso aqui é só para vocês entenderem que a igreja não é o que a gente vê hoje. Tipo, um templo, um lugar. Isso não é igreja. Porque eu posso muito bem alugar um lugar com a placa escrito igreja, não tem ninguém lá dentro. Aquilo não vai ser igreja. Vai ser simplesmente uma casa vazia sem ninguém. A gente não pode determinar que um lugar, uma casa, um galpão, uma construção feita pela sua igreja é igreja. Se não tiver pessoas lá dentro. Pessoas comprometidas com Deus. Aí você pode me falar, mas tem igreja que rouba. Tem igreja que acaba com tudo. Tem igreja que faz um negócio, pega dinheiro do povo, faz aquilo, faz aquilo lá. Eu só tenho que dizer uma coisa. Quando Jesus chegou lá no templo, né, lá que ele foi lá com os discípulos dele, ele viu o pessoal lá, né, vendendo coisa, mercadoria. E ele expulsou geral de lá, né, chutando o pau da barraca. Porque ele falou que a casa do pai dele não é um mercado, não é uma casa de ladrões. Está lá em João 2, 16 a 17. Pode ir lá, tá aqui o versículo aparece. Então só tenho que dizer uma coisa pra você que acha que igreja é ladrão, que igreja é isso. Isso não é igreja. Quando a gente fala que nós somos a igreja, é porque nós somos o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. Como eu falei, se a gente uma casa sem pessoas lá dentro, com a placa escrita igreja, aquilo não é igreja, se nós não fizermos o papel de servo de Cristo. Então, nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o povo eleito. Somos somos unidos, somos wow, brother! Yeah! Então, nós somos a igreja. Coloque isso na sua cabeça. Você que não é da igreja, não acha que igreja é ladrão. A igreja é isso, a igreja é aquilo. Como vindo uma denominação, como toda igreja fosse igual. Não, entende isso. Igreja são as pessoas. As pessoas são a igreja. E se as pessoas não fazem papel de igreja, não é igreja. Acabou! Então, eu só queria falar isso realmente pra você entender o que é igreja e o que não é igreja. Ok? Então, gente, muito obrigado por vocês assistirem. Espero que vocês tenham gostado, se divertido e ter entendido o que é igreja. Eu não abordei todo o assunto tão grande, porque senão ia ficar muito longo. Foi meio que uma resumida, bem resumida, para você entender de onde a igreja veio, o que é igreja, como era a igreja e como ela se tornou hoje. Entendeu? A igreja era uma célula e hoje agora é conhecido como um templo físico. Aquilo ali é a igreja pra gente agora. Mas na verdade, igreja eram antigamente grupinhos de pessoas reunidas em casa. Agora não é mais. Mas ainda tem as células. A gente não pode esquecer que as células são a origem da primeira igreja, vamos dizer assim, do mundo.
Então, gente, muito obrigado por vocês assistirem, de novo repetindo isso. Se inscreve no canal, porque esse é o segundo vídeo do canal, gente. O canal tá indo aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá like, comenta o que você achou, se você concorda, discorda. E se você fala assim, eu discordo disso, por que você discorda disso? Ok? Minhas redes sociais estão aqui aparecendo, gente. No momento eu não tenho Snapchat, porque o Snapchat tá muito grande pra poder atualizar. Eu tenho sem memória no celular. Mas tem Twitter, página do canal e meu Instagram tá aí. Então, gente, se inscreve no canal, dá like, me segue nas minhas redes sociais. Se inscreve no canal da minha igreja, que tem as pregações que vai aparecer aqui no card, aqui em cima. Acabou de aparecer. É isso, e se você não sabe como é esse canal, clica nesse vídeo. Tá mostrando a foto aqui e você será direcionado ao primeiro vídeo do canal. Muito obrigado por vocês terem assistido. Espero que vocês tenham entendido como eu entendi, gente. Isso é muito legal entender. Gente, um beijo pra quem quiser, gente, pra todo mundo e fiquem com Deus!